aos associados, mantenedores da Bridgam, cujas marcas estiveram amplamente divulgados no slide de abertura, ao amigo Leonardo, diretor regional da Bridgam Paraná, aos amigos Luciano Moraes e o Luiz Felipe de César, presidente e vice-presidente do Comitê de Tecnologia e Inovação, e a Bianca Antacli e o Carlos Zebas, presidente e vice-presidente do Comitê de Meio Ambiente, ambos responsáveis pelo evento de hoje. Também agradeço aos ilustres convidados, ambos da empresa Aquiles, Luiz Oliveira Martinez Panalver, presidente, e Fernando Amaral, Territory Manager Brasil. Sejam bem-vindos. E também nossos agradecimentos a toda a audiência que nos acompanha hoje, ou acompanhando depois pela gravação. A Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil, nossa querida Bricham, atua no país há quase 110 anos, sendo o mais relevante fórum da comunidade empresarial e governamental Brasil-Reino Unido para incremento de comércio, investimentos, serviços e relacionamentos bilaterais. Reunimos na Câmara grandes investidores britânicos no Brasil dos mais diversos setores da economia, além de empresas brasileiras que se engajam nas relações Brasil-UK. Temos atuação nacional e filiais aqui no Paraná, mas também em Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. A Câmara atua através de 13 comitês temáticos importantes, cobrindo temas de agronegócios, capital humano, comércio e investimentos internacionais, defesa e segurança, economia e finanças, energia, infraestrutura, tributária e regulatória, mineração, riscos e seguros, saúde e também tecnologia e inovação. E também a Câmara atua junto à Comissão Consultiva de Advocacy, em agendas prioritárias, nos eventos, nas frentes, por exemplo, tributários, regulatórios, com atenção especial este ano para os 200 anos das relações diplomáticas e comerciais entre Brasil e Reino Unido, que celebramos este ano. Todas as atividades que realizamos seguem e reforçam a missão da Britam de promover os negócios bilaterais Brasil-Reino Unido, atuando para que haja ambientes empresariais prósperos e assim servindo aos nossos associados e contribuindo para o crescimento do comércio, da indústria, dos serviços e dos investimentos. Aproveito esse momento para convidar a todos a visitar o site da Britam, no www.britam.com.br, para ficar por dentro das novidades e também participar dos próximos eventos da Câmara. Agora, without much further ado, e para dar sequência ao evento e apresentar nossos brilhantes palestrantes, eu passo a palavra para Luciano Moraes. Luciano, my friend, the floor is yours. Obrigado, Adam. Muito obrigado. E também obrigado aos convidados e à nossa audiência de hoje. Gostaria de compartilhar um pouquinho sobre a dinâmica do nosso webinar. O evento é transmitido ao vivo através do Zoom e também no canal da Brit no YouTube. Esse webinar de hoje, né, é uma palestra, né, dos nossos convidados e vai ter também um espaço livre para perguntas. Essas perguntas devem ser enviadas através do Q&A do Zoom, tá? E o acesso para quem estiver assistindo via YouTube é gratuito, tá? E as pessoas podem acompanhar o chat por lá. Para qualquer pergunta, a gente pede a gentileza de que quem estiver perguntando mencione o nome e a empresa, né, para que a gente possa identificar. E também teremos uma curadoria das perguntas de hoje, por conta de uma restrição de tempo que nós teremos. Eventualmente, talvez existam perguntas que nós não consigamos responder hoje, então nós, de antemão, né, pedimos desculpa por isso, mas também através da curadoria a gente pode identificar perguntas semelhantes e consolidá-las para poder, fazer um uso melhor do tempo. E, sem mais, eu gostaria de apresentar os palestrantes de hoje. Hoje nós teremos da Aquiles o Luiz Olivier Martínez Penhalver. Ele é um dos presidentes da Aquiles desde janeiro de 2025. Ele traz mais de 3 décadas de experiência internacional em gestão, tecnologia e desenvolvimento de negócios globais. Antes, ele foi o chairman da Go Supply e o cofundador da OMO Retail Development. Ao longo da carreira, ele ocupou cargos de liderança em empresas como Click Software, Oracle e AFS, além de ter desempenhado um papel fundamental na expansão global da Aquiles. Ele é especialista em gestão de riscos, inovação e sustentabilidade corporativa.
Ele é reconhecido por integrar tecnologia e governança para promover cadeias de suprimentos mais eficientes, responsáveis e competitivas. E nós temos também Fernanda Amaral. Fernanda, com mais de 20 anos de experiência internacional em desenvolvimento de negócios, vendas e gestão de parcerias, é atualmente a Territory Manager da Achilles Information, uma posição que ela ocupa desde janeiro de 2025, liderando a expansão comercial da empresa aqui no Brasil e também na América Latina. Ao longo da carreira, ela atuou em empresas do grupo Sonai, como Atlantic Safety e WeDo Technologies, conduzindo estratégias de crescimento em mercados complexos e altamente competitivos. A trajetória da Fernanda reflete resultados muito consistentes em expansão regional, geração de receita e fortalecimento de parcerias estratégicas. Depois dessa introdução, eu passo então a palavra ao Luiz Olivier e à Fernanda Amaral. Muito obrigado por tê-los conosco hoje. Muito obrigada, Luciano. Muito Luís? obrigado, Luciano. Sim, obrigado, Fernanda. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer à Britam a oportunidade de falar hoje para o nosso assunto, ESG, inteligência artificial, é quase com natural com nossa atividade. O nosso trabalho é ajudar a nossos clientes para desenvolver cadeias de suprimento mais sustentáveis e mais resilientes. Portanto, a ESG fica no meio de nossa atividade. Eu não quero falar somente da ESG, eu quero falar especificamente da ESG dentro da cadeia de suprimentos, da ESG dentro da supply chain. Quero falar do impacto da inteligência artificial com a ESG dentro da cadeia de suprimento. Portanto, vai ser uma conversa muito específica, muito focalizada no assunto de como, como podemos utilizar, como a gente pode utilizar a inteligência artificial para melhorar a ESG, a sustentabilidade dentro da cadeia de suprimento. É uma boa oportunidade também porque a Achilles é uma companhia britânica e, portanto, colaborar com a Britam no Brasil é para nós quase também natural. Temos uma presença muito importante no Brasil. Trabalhamos com quase 20 mil fornecedores no Brasil, com algumas empresas muito importantes. Portanto, esta mistura de Britam, Brasil ou Achilles, para mim é natural. Peço desculpas também porque o meu português não é tão bom como o português de Adam, mas tenho uma mistura de português, espanhol, portunhol, mas eu espero que vocês vão compreender quase tudo, ok? Ah, vou compartilhar a minha tela e para poder continuar, focalizar, como já indiquei, a apresentação. Quando, desculpa, aqui, ok. Para mim, um aspecto muito importante, primeiro de tudo, não podemos falar de uma companhia sustentável sim, se a cadeia de suprimentos não é sustentável também. Nós somos os nossos provedores, os nossos fornecedores. Portanto, tudo é junto. Não podemos pretender que a nossa cadeia de suprimentos não tem que ver com o assunto da ESG. O ESG é fundamental, é uma parte consubstancial das companhias hoje. E vai continuar amanhã. Já sei que agora mesmo estamos a sofrer umas mudanças, uma reordenação do mapa geopolítico, tendências diversas, mas a ESG vai continuar com o mesmo peso que já tem, conjuntamente com outras questões. Não falamos só de ESG quando falamos de cadeia de suprimento, temos que falar também de cibersegurança, de riscos financeiros, de como ajudar a nossos fornecedores a melhorar na área de compliance. Portanto, a sustentabilidade é um elemento que vai ficar lá permanentemente no futuro. Não é uma moda, não é algo que vai desaparecer do mercado amanhã, ok? E o que está a acontecer no mercado agora mesmo? De uma parte, estamos a ver umas pressões regulatórias crescentes. As pessoas que ficamos na Europa temos acima da cabeça uma regulação muito importante, a CSRD,
a diretiva comunitária sobre sustentabilidade na cadeia de suprimentos, que está a mudar o cenário, ok? Mas, ao mesmo tempo, estamos a ver como nos Estados Unidos as novas tarefas também vão ter um efeito nas relações com nossos fornecedores. Portanto, estamos num tempo de mudança fundamental. Estamos a ver também como o mapa geopolítico está a mudar. Hoje, eu posso ficar no Brasil procurando um transformador que é manufaturado na Índia, ensamblado no Portugal e finalmente entregado no Brasil. Mas amanhã vou ter que mudar isto porque as tarifas vão obrigar a um novo cenário, vão obrigar os preços vão a mudar, etc. Portanto, tenho que estar continuamente mirando o novo cenário. Os riscos, a verdade, falamos do risco de sustentabilidade, hoje vai ser o aspecto fundamental da minha apresentação, mas a verdade é que também temos que olhar para os riscos de human resources, riscos políticos, riscos já falei de cibersegurança, etc. E tudo isto tem como resultado umas cadeias de suprimento que são cada vez mais globais e complexas. O novo mapa geopolítico, as novas regulações, os riscos nos fornecedores vão a dar como resultado uma cadeia cada vez mais global e cada vez mais complexa. E mesmo se todos os países estão agora mesmo tentando de fazer um pouquinho de nearshoring, de tirar de volta todas as manufaturas, a verdade é a globalização não vai terminar, a globalização vai continuar e, portanto, temos que olhar para a cadeia de suprimentos, temos que olhar para a cadeia com uma mentalidade aberta, porque vai continuar a ser global. Neste cenário, o que vemos também é uma constante búsqueda para os dados, constante esforço para coletar dados. Neste caso, é muito importante a labor que a inteligência artificial vai desenvolver, ok? Vamos a falar disto durante a apresentação. Estamos a ver também como muitos de nossos clientes estão continuamente olhando para dentro da globalidade, também olhando para o conteúdo local. Tem que reforçar o conteúdo local, tem que reforçar a compra social dentro de cada país, mesmo se falamos de companhias globais, cada vez que uma companhia global atuando no México, no Brasil, na China, tem que ser local dentro destes países, em cada um destes países, okay? E tem que respeitar as normas locais, tem que ajudar, contribuir à sociedade local. Portanto, o impacto da ESG dentro deste novo cenário é cada vez mais relevante, ok? Estamos a ver também um cenário de mudanças corporativas, onde cada vez mais as grandes companhias globais estão a exercer um controle maior sobre qualquer unidade. Portanto, ontem poderíamos falar que a unidade da Austrália tinha uma política, a unidade da Canadá tinha uma política diferente, etc. Hoje, todas estão a trabalhar cada vez mais abaixo de uma mesma cobertura, ok? E, por último, falando de cadeia de suprimentos, temos que falar também de descarbonização. E como a inteligência artificial pode ajudar neste esforço. Por quê? Porque, como já indiquei ao princípio, eu sou sustentável só se meus fornecedores, se a minha cadeia de suprimentos é sustentável também. Portanto, se falo de decarbonização, falo de descarbonização na cadeia. É uma consequência lógica, ok? Portanto, vou começar com tentar de indicar quais são as áreas onde nós achamos, onde nós entendemos que vamos haver um impacto da IA. O interessante aqui é que a IA já fica desenvolvida, a IA não é uma novidade. A IA já é uma ferramenta que podemos utilizar que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, ok? Fica disponível, é muito interessante porque vai chegar a muitos aspectos diferentes dentro de tudo o que falamos de ESG na supply chain, ok? Vamos a falar de automação de tarefas, de automação de processos, vamos a falar de abundância de dados, vamos a falar de inteligência, que finalmente é o aspecto provavelmente mais interessante
quando falamos da IA dentro da ISD, da cadeia de suprimentos, ok? Especificamente, vou tentar de fazer uma espécie de percurso, começando com a coleta de dados, mas chegando à inteligência, ok? Todas as áreas onde nós ficamos convencidos que a IA pode ajudar, ou está já ajudando, ok? Para começar, coleta de dados. A primeira coisa, quando falamos de ESG na cadeia de suprimentos, é, ok, quais são os dados dos meus fornecedores, não é? Portanto, podemos falar de um acesso automático aos terceiros e à internet para obter esses dados que precisamos. Podemos falar de como estamos a fazer web scraping para integrar dados públicos que ficam disponíveis fora, capturando fontes externas em muitas áreas diferentes, ok? E podemos também falar de como estamos utilizando a IA, os bots, para capturar os dados oriundos de documentos. Temos relatórios anuais, temos políticas, temos muitos documentos em cada companhia que ficam disponíveis e que podemos utilizar para capturar automaticamente os dados. Isto tem uma consequência imediata para o fornecedor, que estamos a evitar um trabalho, no caso do fornecedor, estamos a fazer todo este esforço sem perturbar, sem causar uma perturbação no fornecedor, de uma maneira no touch, if I could use se posso utilizar a expressão. Okay? Isto, a captura, a coleta de dados vai levar diretamente para o preenchimento de questionários. On-tem, a gente estava a utilizar, estava a requerir os fornecedores para completar questionários muito complexos, muito abrangentes. Hoje já podemos coletar os dados, carregar os dados automaticamente, preencher os questionários automaticamente, com um benefício incrível para os fornecedores, mas também para os responsáveis da cadeia de suprimentos, porque este esforço é imediato, não requer de um tempinho para convencer o fornecedor, para capturar o dado, para preencher o questionário. É imediato, pode ser feito de uma maneira incrivelmente rápida, não é? Portanto, e ao mesmo tempo, desta maneira, estamos também a evitar os erros no processo, porque aí vai capturar o dado com certeza e vai carregar o dado com certeza. Okay? E, finalmente, exato, vamos a facilitar a vida dos fornecedores. Ao mesmo tempo, já temos os dados, vamos a avaliar estes dados, vamos a fazer a avaliação dos dados. Uma das beauties, das belezas da IA é que pode classificar milhares de documentos automaticamente de uma maneira quase imediata. É uma validação instantânea, muito rápida. Não temos barreiras linguísticas. Podemos validar fazer a avaliação de um documento em chinês, em árabe, em brasileiro, em espanhol, em qualquer língua, rapidamente, sem espera, ok? E, portanto, é somente uma questão de estruturar e automatizar a IA para poder utilizar a ferramenta, ok? E, neste sentido, nós temos já exemplos de como estamos a fazer o processo de validação de documentos, chegando a mais de 80% de documentos avaliados diretamente pela IA. Uma outra vez, para lembrar os benefícios, facilitamos que o provedor vá carregar os dados. Se não temos conseguido o dado automaticamente, vamos a reduzir os tempos de validação imediatamente, vamos a evitar o erro humano, porque não vai haver uma intervenção humana, e vamos também a melhorar a interpretação de documentos. Portanto, as vantagens são muitas no caso da validação dos dados. E, ao mesmo tempo, um dos aspectos para mim mais interessantes da IA é utilizar a IA para preparar relatórios preditivos, para fazer predições da situação dos fornecedores. No caso da ISG, é particularmente interessante. Temos muitos clientes que desejam ter uma visão de todos os fornecedores na supply chain e ter uma visão de qual é a situação do ponto de vista da sustentabilidade.
com a ajuda da IA, podemos podemos lançar um score preditivo que automaticamente vai determinar a situação do fornecedor com caráter preditivo do ponto de vista meioambiental, social e de governança, ok? Nos três pilares da sustentabilidade. Como é isto possível? É uma combinação de critérios que o algoritmo vai utilizar para comparar também com os fornecedores em todo o mundo. É preparar uma predição. Logicamente, quantos mais fornecedores, melhor, mais accurate vai ser a predição. Não é? Mas isto é muito interessante como uma base de partida para começar a trabalhar com o fornecedor. Logicamente, se a predição é positiva, é boa, podemos fechar ou deixar de trabalhar ou deixar de fazer um esforço com o nosso fornecedor. Mas se a predição é muito negativa, imaginemos um fornecedor de cimento num país que ainda não tem umas regras meioambientais muito importantes, provavelmente vamos a ter muitos vermelhos, não? Vamos a ter uma pontuação, um preditivo vermelho, seguramente vamos a ter que continuar a trabalhar com o fornecedor, mudando de um score preditivo, de um análise preditivo, para já um análise muito mais real, ok? Mas podemos fazer uma predição de milhares de fornecedores muito rapidamente, quase imediatamente. Já temos os dados, temos a coleta dos dados, temos feito a avaliação dos dados, às vezes combinada com predições. O que vamos a fazer agora? Agora temos uma abundância de dados e temos que começar a desenvolver a inteligência artificial. Temos que começar a utilizar a IA para obter resultados, ok? Não é suficiente com a captura, com a validação. A IA é muito mais interessante para pôr inteligência nos dados. Portanto, com a ajuda da IA, podemos, para começar, ter um monitoramento em tempo real, alertas em todo momento. Imagina que temos um evento geopolítico, um evento de um desastre natural numa área do Vietnã. Vamos a ter imediatamente um relatório, uma alerta indicando, hey, neste momento está a ocorrer este desastre natural, tens que ter em conta que tens 4 fornecedores no Vietnã que deverias avaliar e comprovar que não tem impacto, ok? Portanto, essa vigilância contínua é muito interessante. Vamos portanto, a construir com a ajuda da IA uma automação do monitoramento de todos estes riscos, mas vamos a pôr a ESG arriba, acima de tudo. Vamos a começar a gerar insights. O que estou a dizer com insights? Temos avaliado, feita a validação do fornecedor, podemos dizer que o fornecedor aparentemente não tem uma boa política de governance, não tem desenvolvida uma política não sei, detalladamente na área de bribing ou de anti-corruption. Portanto, vamos a requerir sem necessidade de fazer nós o análise, a IA vai fazer o análise, vamos a lançar uma alerta, este fornecedor não tem uma boa política anticorrupção, vamos a requerir ao fornecedor para introduzir os elementos de mudança, os elementos de melhora para atingir este objetivo, ok? Vamos também a ver tendências no mercado, vamos a ver padrões emergentes. Podemos dizer aos nossos clientes, hey, tens, não sei, mais 5 contratas na Itália para fazer este trabalho, quando na Argentina tens 25 contratas, tens uma divergência, deverias ter a mesma política. Há muitas áreas onde a IA pode ajudar analisando a situação da supply chain, não é? Temos também, com a ajuda da IA, podemos introduzir um elemento de interação direta com o usuário, é uma relação viva, contínua entre os users e a solução, ok? Neste exemplo que estou a pôr na tela, temos um caso onde
o usuário pode diretamente clicar no ícone de chat para requerer, não é uma conversa com nós, com Aquiles, é uma conversa diretamente com a IA para, neste exemplo concreto, para produzir um resumo das principais características da empresa, mas também para requerir de informação adicional para a IA. Okay? Portanto, com a ajuda da IA, podemos fazer os nossos sistemas, as nossas soluções muito mais inteligentes. Né? Ah, já estou cerca de terminar, mas a couple of comments more. Uma das coisas que já mencionei, podemos produzir insights, e como consequência dos insights, podemos produzir, a IA pode ajudar para gerar planos de ação automáticos, automaticamente, ok? Como já indiquei, a IA pode indicar-nos quais são as áreas de melhora dos fornecedores e imediatamente fazemos uma avaliação ESG automática que vai indicar quais são as áreas que os fornecedores devem melhorar e podemos lançar planos de melhora também de uma forma automática, sem necessidade de intervenção manual de nenhuma pessoa. Se já temos concordadas com os users, como usuário, quais são as políticas de companhia, quais são os objetivos, podemos diretamente, com a ajuda da IA, indicar quais são as ações que os fornecedores têm que tomar para chegar a estes objetivos. Portanto, estamos construindo soluções muito mais eficientes, muito mais rápidas. É uma coisa que eu queria lembrar, já falei ao começo da apresentação deste assunto, mas a ESG não deve ser tratada de forma isolada, ok? Temos que ter em conta que a ESG somente está a indicar uma parte do performance do desempenho do fornecedor, mas temos também que mirar para compliance, cibersegurança, resultados financeiros, desempenho do fornecedor, onde está localizado o fornecedor, etc. Tudo isto em conjunto, onde a ESG é fundamental, mas é uma parte do todo, ok? Finalmente, falamos de supply chain, falamos de cadeia de suprimentos. Tipicamente, estamos falando sempre dos Tier 1, dos Tier 1, do primeiro nível de fornecedores. Mas a verdade, ESG não termina no Tier 1. Este, para mim, é uma mensagem muito clara. Portanto, se queremos ter uma cadeia de suprimentos sustentável, precisamos da ajuda da IA para mapear a cadeia de suprimentos, para mudar, para baixar do cascading down do Tier 1 ao Tier 2, a Tier 3, etc. Ok? Não é uma tarefa fácil, não é um task fácil. As regulações em Europa, em muitos países, estão começando a introduzir elementos de visibilidade da cadeia de suprimentos. Nós, a gente achamos que não é fácil que a demanda do regulador, porque a complexidade para ganhar visibilidade na cadeia de suprimentos é muito grande. Mas a IA pode ajudar para a muitas coisas, para fazer o cascading down, mas também identificar fornecedores em cada tier, qual poderia ser o tier 3 de um fornecedor, tier 2, dentro desta supply chain, desta categoria, ok? Uma vez que temos os dados, a IA pode identificar quais são as áreas de risco, quais são os riscos principais. Se alguma coisa acontece, como já falei, temos um problema, um desastre natural nas Filipinas, vamos a poder ter imediatamente um informe, um relatório indicando quais são os fornecedores afetados, em que cadeias de suprimento e quais podem ser as áreas, as categorias impactadas, os produtos, ok? Portanto, ESG dentro de cadeia de suprimentos fundamental, não podemos falar somente de Tier 1, e para atingir o objetivo de ganhar visibilidade na supply chain, precisamos da IA, ok? E finalmente, tudo isto é quase nada se não temos uns bons relatórios da ESG que permitem obter, trazer toda a informação dos milhares de fornecedores que estamos a analisar, a avaliar,
e produzir os relatórios que os clientes, os governos, as autoridades, a regulação estão a demandar, ok? Com tudo isto, eu gostaria de falar simplesmente de um rápido resumo de quais são os potenciais resultados do impacto da IA com a ESG na cadeia de suprimentos. Só para resumir, temos falado de data reliability, de minimizar o impacto, fazer mais fácil a vida dos fornecedores, de como trabalhar com os fornecedores para melhorar o ESG, de como enfocar na descarbonização na cadeia de suprimento, de como ajudar para melhorar as compras sustentáveis, de reduzir a possibilidade de reduzir auditorias presenciais, porque temos já melhores dados, melhor informação, de construir finalmente cadeias de suprimento mais resistentes e auditáveis, e finalmente redução de riscos para todos, que é o objetivo fundamental, ok? E com isto, Fernanda, se queres, faz favor de Sim, continuar. sim, agradeço, Luiz. Bom dia a Vou todos. deixar de compartilhar a tela, ok? Sim, só um segundo, por favor, que eu estou justamente fazendo isso. Quando estiverem vendo, por favor, me comuniquem. Me avisa aí, Luiz. Sim, Já estão? Sim? já. Bom, eu agradeço aí ao Luiz toda essa apresentação, enfim, todo o conhecimento que o Luiz tem. Também em nome da Aquiles, aqui representando a Aquiles Brasil, agradeço a Britiam pela oportunidade de nós podermos partilhar um pouco do que é a nossa experiência e o que a gente tem visto aqui, em específico até no mercado brasileiro. Só vou fazer aqui uma introdução muito rápida da Aquiles, só para ajudar a entender a dimensão e como é que nós nos posicionamos no Brasil. Um, Nós temos escritórios Rio e São Paulo. Aqui eles têm escritórios espalhados pelo mundo, são mais de 20. Nós temos mais de 30 anos no mercado. E toda essa atuação na gestão de risco fez com que a quantidade de dados, a quantidade de fornecedores a nível global, porque a maior parte dos nossos clientes, mesmo os do Brasil, muitos deles são clientes globais que atuam em outras regiões, seria impossível toda essa análise, principalmente no foco SG, porque é um pilar nosso, sem a IA. Então, é um ponto diferenciador nosso quando nós vamos nos clientes conhecer os projetos, muitas vezes que já estão em andamento, percebemos que esse é um grande diferencial realmente. E aqui no Brasil, obviamente, apesar de ser uma temática que está em todo lado, já é algo que já corre há bastante tempo. Eu quero só trazer aqui um pouco o momento que o Brasil está passando. Um, a COP30 trouxe para cima da mesa temáticas que muitas vezes nós próprios na Aquiles levávamos para o mercado e que muitas vezes não era olhado. A taxonomia sustentável brasileira, que foi publicada dia 30 de outubro, não é mera coincidência, é um reforço aqui que a COP30 trouxe, e isso vem trazer aqui algumas temáticas que toda essa lógica de cadeia de suprimentos tem tudo por trás, que é os teus fornecedores terem uma energia mais limpa, sustentável, toda a parte SG realmente, que é proteger emprego, a questão da reduzir a desigualdade, um, a parte de que as empresas se adaptem de uma forma rápida, resiliente, essas mudanças de clima, essas questões geopolíticas, as questões de desastres naturais. Eu dou sempre o exemplo do que aconteceu aqui no Brasil há cerca de 2 anos no sul, com as enchentes, o quanto isso impactou toda a cadeia de suprimentos, o quanto as empresas rapidamente tiveram que se adaptar para não deixarem de produzir, não deixarem as suas fábricas, por exemplo, sem mercadoria. Enfim, nós todos passamos por isso no mercado. Então, cada vez mais o mundo e o Brasil têm que olhar para isso, e a COP claramente auxiliou muito. Um outro ponto é ter métricas. Muitas vezes, quando nós estamos em clientes globais e vamos para as regiões ou os escritórios locais, não existem muitas métricas, às vezes as temáticas de redução de emissão é algo que não se fala, só as grandes empresas olham. Hoje em dia não pode mais. Ou seja, as empresas todas têm que efetivamente começar a olhar e os frameworks, tudo isso que o Luiz até já mencionou, CSRD, a GRI, enfim, são alguns exemplos que clientes nossos que estão em outras regiões, por exemplo, já adotam. E o Brasil, as filiais no Brasil, acabam seguindo essas metodologias. E essas empresas que assim o fazem vão estar muito mais preparados para a etapa que está por vir.
Com isso, eu quero só deixar aqui algumas pinceladas para nós entendermos realmente como é que então a COP30, essa TSB, vai ajudar nesse processo da cadeia de suprimentos aqui no Brasil. Essa pressão regulamentar, ou seja, não é só, não acontece mais só fora. Nós, aqui no Brasil, e as empresas têm que pressionar, e os seus fornecedores têm que ter esse compromisso, ou seja, toda a cadeia, e não é só os críticos, toda a cadeia desde do básico, para que possa trabalhar com a empresa e ela se diga sustentável, os seus fornecedores têm que ter essas métricas, têm que comprovar que realmente são sustentáveis, que atuam nessa redução de emissão. E isso torna também o mercado muito mais competitivo, porque quem não for vai acabar perdendo mercados estratégicos, fornecedores estratégicos ou empresas estratégicas para o seu negócio. E tudo isso tendo aqui o pilar das práticas de ESG. Essas cadeias vão ser também cada vez mais transparentes. Por que isso? Se as métricas começam a ser idênticas, não só fora, mas também aqui no Brasil, o meu cliente, pensando num perfil de fornecedor, pode vir a desistir de trabalhar comigo para ir buscar um outro fornecedor em outra região. Então, claramente, essa transparência de dados vai facilitar e vai tornar também mais competitivo esse mundo. E é aí que a IA vai trazer essa eficiência, porque como eu tomo uma decisão rápida dessa, se o meu fornecedor não comprovar que é sustentável, que ele não segue as métricas que são pilares para que eu possa também ter as minhas ISOs e os meus relatórios de sustentabilidade publicados, evitando greenwashing, que é um tema que se fala muito também. Aí então vai ajudar a trazer toda essa limpeza de dados e a certeza de que estamos analisando, por exemplo, uma equipe de compras, uma equipe de supply chain, analisando e decidindo os melhores fornecedores para o meu processo. Um outro ponto também nós verificamos muito aqui no Brasil que as empresas atuam com o mercado brasileiro, cerca de 90, 95%. E isso pode vir claramente a alterar com toda essa comparação de métrica em outras regiões. Nós vemos muito isso nos clientes que atuam muito com a Europa, a Ásia, Estados Unidos, enfim, o quanto realmente a comparação dos fornecedores locais muitas vezes é face a essas regiões também. Um último ponto não pode ser só no processo de início. Esse acompanhamento, essa velocidade, essas métricas, essa eficiência é do princípio, ou seja, no cadastro, no início dessa relação, mas principalmente no processo de homologação, de desenvolvimento do fornecedor, de o acompanhamento. Eu ouço muito aqui no Brasil os nossos clientes comentarem que tem determinadas regiões que os fornecedores temos que levar pela mão, temos que auxiliar, que muitas vezes, para que ele possa ter uma determinada ISO de sustentabilidade, cybersecurity, o que seja, precisa do apoio da empresa. Então, toda essa legislação, toda essa taxonomia veio claramente ajudar nesse prisma. Aqui vai um pouco de encontro àquilo que tudo a gente apresentou aqui para trás, que é para fazer negócio hoje no mundo, tem que seguir essas regras ambientais. É o que o Luiz comentou logo no início, não é algo que vai parar ou que não vai ter no futuro. Cada vez mais, no mundo que vivemos, se não seguirmos essas regras ambientais, o que será da permanência, enfim, do mundo corporativo e nosso como ser humano. Resumidamente, o que apresentamos aqui vem os dados, esses dados antes eram muito mais direto da cadeia de suprimentos com as suas informações, hoje é complementada com dados e fontes externas, que a IA vai facilitar e analisar com os algoritmos preditivos para acelerar esse processo e trazer uma transparência, que é o fornecedor me dá uma determinada informação, o que eu consigo complementar com dados externos? E como é que a IA e toda essa metodologia que, inclusive, nós atuamos, pode facilitar e acelerar essa análise para trazer uma confiança na minha cadeia de suprimentos, que eu estou realmente trabalhando com empresas limpas, claras e que seguem os mesmos princípios e pilares que a empresa que eu atuo. Não posso deixar de mencionar um ponto muito forte que o Luiz mencionou anteriormente também, e que é uma semente nossa. Em todas as reuniões, eu tento sempre deixar isso nos nossos clientes aqui no Brasil, que é: você não pode se considerar sustentável simplesmente fazendo o relatório de ESG, trabalhando a parte social, governança.
meio ambiente, se você não fizer um caminho a nível de sustentabilidade financeira, operacional, compliance, cybersecurity, desastres naturais, risco geopolítico. Isso é estratégia, isso é estratégico. E aqui no Brasil, cada vez mais, eu ouço muito esse caminho do ESG separado, tanto que as áreas muitas vezes não analisam em conjunto. Então, a IA vem exatamente auxiliar essa análise global, que nós chamamos de 360, e trazer realmente uma atuação muito mais efetiva. Tudo que falamos e a temática, enfim, tudo que é palestras que a gente tem participado e mesmo nos discursos e tudo que a gente lê em termos de mercado se fala daí, enfim, como consumidor final. Mas essa IA corporativa não é atual. Ela já existia, hoje está muito mais em voga porque o B2C acaba mencionando muito mais, mas o mercado B2B usou e usa essa IA como um motor de transformação dos seus processos. Então, toda essa inovação, eu termino aqui, não é mais uma questão de arriscar. A Gartner diz que os CEOs, apenas 10% dos CEOs dizem que utilizam inteligência artificial para os seus processos. Claramente, esse processo já é uma questão de sobrevivência. Então, deixamos aqui realmente o convite para nos darem oportunidades também, até em Contaquiles, de tudo que a gente atua, de poder auxiliar nesse processo, em cada uma das empresas. Eu, em nome da Aquiles, quero agradecer realmente uma vez mais a todos os presentes, a Britton pela oportunidade que nos deu de estar aqui partilhando um pouquinho da nossa experiência e o que nós fazemos, em especial o Luiz, enfim, por todo o conhecimento e todos os anos que ele tem de atuação no mercado global também. Adam, Luciano, enfim, não sei se querem passar, se tem perguntas, eu não consigo visualizar daqui. Olá, Fernanda, Luiz, Olá. muito obrigado pela apresentação. Nós já temos uma pergunta aqui do Liam, né, que é residente no Brasil há mais de 40 anos, né, e é irlandês. A pergunta dele é: o Brasil continua sendo muito reativo às ocorrências climáticas. O setor privado até investe em ESG. No entanto, a maioria das PMS, iniciativas nas cadeias de suprimentos, representam um custo alto. Como alavancar uma parceria mais eficaz entre o governo e o setor produtivo para melhorar o perfil do Brasil como um país sério nesse campo, abrindo ainda mais para mercados externos? Luiz, quer passar aí a sua experiência também? Não, infelizmente, a minha experiência é mais perto das companhias globais que trabalham no Brasil, portanto, é uma Uhum. experiência diferente do ponto de vista que estas companhias têm que seguir umas regras que já foram adotadas, não sei, na Inglaterra, na Espanha, em outros lugares. Portanto, para mim é difícil falar de qual é o desempenho das companhias brasileiras que nasceram localmente em Brasil. Ok? Portanto, Fernanda, penso que você Sim, fica na melhor sim. posição para falar disto. Claro, o que eu posso também transmitir aqui do que eu tenho sentido dos nossos clientes e daquilo que é o nosso auxílio nesse sentido do ESG, e pensando que nós não atuamos só a nível do ESG, nós atuamos em outras vertentes também, principalmente as empresas menores, é começar de alguma forma. Começando com pilares ou determinados processos. Vou dar um exemplo da cadeia de suprimentos. Nós temos desde os críticos, os avançados e os básicos. Por que não começar a selecionar os críticos e fazer exatamente essa análise ESG desses? Porque aqui, o core está muito direcionado 90% nesses fornecedores. Então, muitas vezes, essa análise em pedaços e não querendo fazer o todo. Hoje em dia tem muita tecnologia de medição de pegada de carbono, auditorias que podem auxiliar nessa questão social de governança. Então, efetivamente, em vez de buscar uma solução total em todas as funcionalidades, sim, e faseando e selecionando talvez os pilares principais, nesse caso da cadeia de suprimentos, os fornecedores de risco, e obviamente ir crescendo e desenvolvendo de acordo com a sua capacidade de investimento e obviamente de recursos internos também. Eu acho que também é importante atingir um objetivo que é
trazer a todos os diferentes departamentos da companhia juntos. Quando falamos de cadeia de suprimentos, não podemos pensar que é somente uma tarefa da área de compras. Tem que ser uma tarefa de compras, sustentabilidade, operações, etc. Todos juntos, trabalhando com o mesmo objetivo. Se não temos os outros departamentos para ajudar, vamos a ter um problema, não é? Uhum. Perfeito. E uma pergunta que acho que está um pouco em linha, né, com essa pergunta do Liam. É, pensando na experiência da Aquiles, né, atuando em mais de 40 países, é, quais são as principais práticas internacionais de gestão de risco e sustentabilidade, com base em dados que são mais relevantes para o Brasil no atual momento que o país está passando? Pergunta difícil porque quais são as principais? Mas eu penso que o que estamos a ver fora do Brasil, no resto do mundo, é, com caráter geral, já indicamos que ESG chegou para ficar lá, não vai desaparecer. Portanto, as práticas que estão adotando são eh, de como como fazer que os nossos fornecedores integrem a sustentabilidade dentro das políticas da companhia. O que estamos a olhar é sempre um trabalho conjunto, não é uma exigência para os fornecedores, é um trabalho conjunto do comprador e os seus fornecedores na cadeia de suprimento de como podemos fazer o caminho juntos, como podemos chegar juntos à meta. Há algumas indústrias que estão focalizadas mais na decarbonização, sobretudo os manufacturing. Estamos trabalhando com alguns grandes fornecedores da indústria automóvel para eles a descarbonização específica das peças que vão a entrar dentro do produto final é fundamental. Mas há outros que têm uma visão muito mais abrangente de tentar de trabalhar sempre com fornecedores sustentáveis. E isto não é simplesmente consequência de uma exigência, é só consequência de um trabalho conjunto, de uma educação do fornecedor. Hum, mas o foco vai mudar de uma área para outra. Há países que têm um foco muito maior na governança. Estou Uhum, pensando no caso de Reino Unido, por exemplo, foco às vezes muito maior no meio ambiente. Às vezes, há muitos países, por exemplo, nos Estados Unidos, o foco é mais na área social, não é medioambiental, é social, claramente. Portanto, uhum, vai depender de cada país e das circunstâncias e regulações próprias de cada país. uhum. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta do Ricardo Canelli. Ele pergunta, né, como naqueles vocês veem o tema do EUDR, né, European Union Deforestation Regulation, nas exportações de soja e auditorias de due diligence e planos de mitigação. Só posso expressar uma opinião pessoal, não é uma opinião Uhum, da Aquiles, ok? Mas eu acho que uma outra vez o regulador está a introduzir regulações que não são, às vezes, diretamente compatíveis com a realidade. Ok? No caso da uhum, deforestação, está a exigir a identificação dos localização exata da produção do bem. Quando falamos de uma cadeia de suprimentos longa, isto é quase impossível. Vai requerer um esforço bem grande de todas as partes na cadeia de suprimentos. Portanto, acho que o objetivo é um objetivo positivo, justo, mas às vezes os requerimentos sobre os jogadores no mercado são exagerados. Vemos outros exemplos no caso europeu, onde quase tens que contratar a três, quatro pessoas para cumprir com a regulança de CSRD ou CSDDD.
Isto não faz sentido. As companhias não podem Uhum. ter como tarefa contratar recursos para cumprir com a regulação. Tem que ser uma consequência natural de fazer as coisas bem e cumprir com a regulação. Mas, desculpa, Uhum. insisto, é uma opinião pessoal. Perfeito. Obrigado, Luiz. Uma pergunta minha, né? Porque a gente falou bastante de cadeia de suprimentos, falou bastante de IA, e não sei se você ou a Fernanda poderiam compartilhar com a gente como a Aquiles vem utilizando a IA para automatizar processo de due diligence, auditorias, alguma avaliação de ESG mais específica. Sim, a verdade é todos os exemplos que já utilizei durante a minha apresentação são exemplos reais de utilizações da IA que já temos em funcionamento ou que estamos desenvolvendo. Quanto à coleta de dados, à validação de documentos, o preditivo, que para mim é muito interessante como uma maneira de ajudar a cumprir com a regulação de uma maneira eficiente, sem esforço para todas as partes involucradas. O mesmo os esforços para identificar ou ganhar visibilidade na cadeia de suprimentos são também reais, são também exemplos de áreas onde estamos já a utilizar a IA. Indudablemente é um caminho que só está começando. Eu espero que, se falamos, Luciano, outra vez no ano próximo, vamos a poder Uhum. trazer muitos mais exemplos muito melhores, porque a IA está a desenvolver de uma maneira exagerada, não é? Está mudando Uhum. tudo. Não, realmente é um progresso exponencial, pelo que a gente Exponencial. Obrigado. pode, Isto é a palavra. pode, Exponencial. que a gente pode observar. Hum. E baseado na experiência de vocês, como vocês entendem que a colaboração de entidades internacionais poderia ajudar empresas brasileiras a utilizar IA e modelos globais de gestão, né, para que pudesse fortalecer a capacidade local de forma a poder competir melhor globalmente? Eu aí, se me permite, Luiz, eu gostaria de dar aqui um ponto que é Uhum. algo que eu menciono muito. Uhum. Mesmo pensando, por exemplo, no mercado competitivo, em que existem muitas empresas locais, a vantagem, muitas vezes, de ser uma empresa, entidade internacional, é exatamente a experiência de uma realidade em alguns pilares desses um pouco mais à frente. Por ter cases, e não só internos, mas muitas vezes de clientes e projetos, que já adotam outras metodologias, que tornam muito mais rentável, muito mais eficiente. E quando, por exemplo, nós vamos apresentar aqui empresas brasileiras ou projetos globais com escritório local, nós entendemos que às vezes o grande diferencial, por exemplo, numa empresa como a Aquiles, é exatamente isso, o fato de sermos globais, o fato de termos experiência em diversas geografias. O Luiz mesmo vai muito para a Austrália, então ele traz, por exemplo, realidades completamente distintas daquilo que é implementado hoje aqui no Brasil. Uhum. E esse conhecimento de outras equipes auxilia muitas vezes aqui nas análises de projeto, nas análises de implementação, que obviamente facilita e acelera, às vezes, um resultado. Então, eu acho que essa visão global claramente é um diferenciador quando nós vamos comparar a uma empresa, por exemplo, local. Perfeito. Excelente. É, Fernanda, Luiz, eu agradeço. Nós não temos mais nenhuma pergunta no Q&A, então eu gostaria de passar para o Adam para fazer o encerramento e dar as mensagens finais. Muito obrigada. Eu que agradeço. Adam, acho que aconteceu alguma coisa com a conexão.
Você está no mudo. All right, guys, back to you all. Um, that was absolutely brilliant, fantastic, fascinating webinar, guys. Um, Agora, ciente do tempo aqui, encaminhando para encerramento, eu só gostaria de agradecer, né, pelo conteúdo super rica, e agora passar a palavra para nossos palestrantes só para as palavras finais para concluir os temas principais de hoje. Bom, eu depois passo a palavra ao Luiz, mas eu aqui representando a Aquiles Brasil e a parceria com a Britian, quero de novo reforçar o agradecimento, dizer que é um mundo, ficaríamos aqui horas analisando e conversando sobre essa temática e que estamos obviamente disponíveis para qualquer empresa, enfim, qualquer pessoa que possa ter interesse em conhecer um pouco melhor como nós atuamos, como é que nós podemos auxiliar. E é isso. E agradecer também aqui ao Luiz o tempo dele. Enfim, eu sei que o Luiz está indo fazer uma viagem agora, ele alterou para poder participar aqui conosco, então agradeço também, Luiz, uma vez mais pelo seu tempo, de ajudar a trazer esse conhecimento global, não só daqueles, mas de toda a sua experiência profissional para o mercado brasileiro. Obrigado, Fernanda. Muito obrigado para a Bricham. Só quizás mensagem muito claro. A sustentabilidade tem que ser na cadeia de suprimentos é fundamental para proclamar somos uma empresa sustentável. É a única maneira hoje de atingir o objetivo de ter uma cadeia de suprimento sustentável é utilizando a IA, é utilizando as ferramentas. É, de outra maneira, não vamos a chegar lá. Okay? Portanto, uma outra vez, um prazer. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Luiz. Estava ótimo ter vocês conosco hoje. Nossos agradecimentos também a toda a equipe de Achilles pelo apoio. Novamente, tem sido uma webinar super interessante, bem pertinente também, com muitos insights bem ricos. Agradeço também ao amigo Luciano pela condução e moderação do evento. E, claro, last but not least, todos da audiência que estiveram conosco hoje. Só para lembrar que a gravação desse evento ficará disponível no canal da Bricham no YouTube e eu convido a todos a compartilhar o link com seus contatos também. Também a agenda de todos os próximos eventos da Câmara está disponível no site www.bridgejump.com.br, então fiquem por dentro. Com isso, eu encerro nosso webinar hoje. Eu desejo um excelente resto do dia a todos. Muito obrigado. Bom dia, obrigada.